Meus caros, desde já uma boa notícia. O Chega em Viseu é o primeiro. Não será o primeiro no resultado eleitoral, mas é o primeiro no boletim de voto. Portanto, aparece em primeiro lugar. E os primeiros, já sabe, são sempre os primeiros. Tivemos sorte nesse aspecto. O nosso mandatário esteve presente e ele deu sorte à nossa lista. O Chega aparece em primeiro lugar no boletim de voto do distrito de Viseu. Para além disso, venho falar-vos de outro assunto, de sondagens, sobre as últimas sondagens, umas sondagens que não são assim muito favoráveis ao Chega. Temos que perceber, primeiro, que neste preciso momento é urgente que se mantenha um centrão. Sondagens que dão a queda do Partido Socialista e a subida inacreditável, vá-se lá saber porquê, do Partido Socialista 2, o PSD. A quem é que estas sondagens aproveitam? A ambos. Aproveitam o Partido Socialista porque, ao darem uma queda, vão fazer com que os militantes do PS se unam, se mobilizem em torno do próprio PS, porque começam a ver as barbas a arder, como se costuma dizer. Portanto, um PS a cair vai fazer tocar a reunir todas as hostes do PS por esse país fora. Ou seja, evitando assim uma desmobilização e uma abstenção para o lado do Partido Socialista que se adivinhava grande. Era o que se esperava até há pouco tempo. Sabemos que grandes franjas do Partido Socialista já não acreditam em Costa, nem nos seus sucessivos governos, que é sempre a mesma coisa. E, portanto, uma grande parte dos socialistas honestos e convictos, ideológicos, que não veem a sua ideologia refletida em lado nenhum nestes dois últimos governos, estava a desmobilizar. E está a desmobilizar. E, portanto, interessa ao Partido Socialista que se lance o medo sobre as suas hostes para os levar a votar e não virarem as costas no dia 30 de janeiro. Por outro lado, uma sondagem simpática para o PSD, que nada fez para merecer, pelo contrário, também anima, também motiva os militantes do PSD, os verdadeiros, a irem votar, porque começam a acreditar que até podem ganhar. Ora, tudo isto, apesar de Rui Rio dizer insistentemente que apoiará sempre o governo de Costa, do Bloco Central, no caso de não vencer. Portanto, temos um PS e um PS2, mas os militantes do PS2 parecem estar a mostrar um cartão verde ao seu presidente e vice-presidente do PS1. Vá-se lá perceber isto, mas é o que está a acontecer. Portanto, uma sondagem simpática para o PSD e negativa para o PS vai fazer motivação de lado a lado. Uns com medo de perder e outros na esperança de ganhar. É claro que quando temos uma bipolarização, como neste momento estamos a ter, obviamente os partidos mais pequenos vêm a sofrer com isto. Sabemos bem que o voto útil faz com que os partidos mais pequenos praticamente desapareçam. Ora bem, mas neste caso não é o que vai acontecer, meus caros. E não vai acontecer porquê? Porque esta bipolarização que está a ser criada artificialmente pelas sondagens mais ou menos encomendadas e nas quais eu não acredito minimamente, nem eu, nem ninguém que siga a política há várias décadas, esta bipolarização em particular tresanda a falsa. Não há nenhuma bipolarização na sociedade portuguesa neste momento, meus caros. Ela está a ser inventada, criada por estas sondagens e pela comunicação social dos 15 milhões. Porque neste momento não há qualquer bipolarização na sociedade. Neste momento há os desiludidos do PS, que são muitos, provavelmente 1/4 a 1/3 deles, e há os mais desiludidos ainda do PSD, que andarão pela mesma ordem de grandeza, 1/4 a 1/3. Quem está neste momento a ganhar com esta não bipolarização nenhuma são justamente os partidos mais pequenos. Eu acredito numa subida acentuada da Iniciativa Liberal, mas nunca para os 5%, provavelmente entre os 3% e os 3,5%, e acredito na subida do Chega, também não para já para os 15%, mas sim entre os 10% e os 12%, por aí. Eu acredito nesta fase que o Chega, daqui a mais 30 dias, possa chegar sim aos 15. Quando virmos a vida aumentar, quando virmos os
produtos a subir para o dobro, quando virmos a falta de produtos nas prateleiras, quando percebermos que os combustíveis vão continuar a subir, quando os portugueses perceberem que o dinheiro que lhes é disponibilizado não chega ao fim do mês, os portugueses da classe média, quando eles perceberem isto, eles vão votar contra. E não vão votar contra o PS para votarem no PSD, porque isso é o PS2, já toda a gente percebeu. Não se vai mudar de moleiro porque não se muda de ladrão, como se costuma dizer. Neste caso, não há nenhuma oposição ao Partido Socialista, exceto aquela que é protagonizada pelo Chega. É a única oposição, meus caros, porque mesmo a Iniciativa Liberal, mesmo o Bloco de Esquerda, mesmo o PCP, eles não são, nunca foram oposição ao PS, pelo menos nos últimos 6 anos. E a Iniciativa Liberal diz que nem sequer é um partido de direita, não sabe o que é aquilo, não é carne, é peixe. O PAN desapareceu, não vale a pena falar dele, tal como o CDS. Isso são 2 cartas fora do baralho, mas com a descida acentuada em todas as sondagens, portanto de uma forma consolidada, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, nós vemos que a única oposição realmente capaz de bater o pé a António Costa é a oposição protagonizada por André Ventura. Tudo o resto são conversas. Daí vêm as falsas sondagens, as sondagens manipuladas, em que aparece o PS a cair, subitamente a cair, e aparece um PSD a subir, sem que nada o possa justificar. Nem a descida de um, nem a subida do outro. Uma descida esperada do PS seria, sim, há coisa de 1 mês e pouco, quando o orçamento foi chumbado. Logo a seguir, aí sim, poderíamos prever uma descida do PS, uma vez que nos teria levado a eleições antecipadas. Havia uma justificação. Uma subida do PSD é completamente injustificada. Primeiro pelas guerras internas entre Rangel e Rio, que dividiram o partido em 2, mas exatamente em 2, 52-48, é praticamente ao meio, ele está dividido. Nada disto daria sondagens positivas para ninguém. Pelo contrário, o PSD tem um líder que apenas é apoiado por metade do próprio partido. Portanto, não há aqui nenhum elemento galvanizador, não há nenhuma conjuntura que agregue os militantes do PSD. Pelo contrário. Pelo que, para mim, esta sondagem é completamente irreal. E destina-se a quê? Apenas a tentar desmobilizar os partidos mais pequenos, tentando incutir os militantes que não vale a pena votar nesses partidos pequenos porque nestas eleições o que interessa é o voto útil. Pois bem, meus caros, o voto útil realmente não é um voto no PS nem no PSD. Ambos são farinha do mesmo saco. Um é cópia do outro. O voto útil é contra ambos. E votar contra ambos é votar neste aqui. Não se deixem enganar, que já andamos a ser enganados há 47 anos, meus caros. Já chega! E não esqueçam, chega em número 1 em Viseu.